Olá, turminha! Estou voltando aqui com a nossa aula de artes, tá bom? De hoje, tá certo? Então, gostaria que você abrisse seu livro de artes na página 2, capítulo 1. É isso mesmo, vamos dar início ao capítulo 1, tá certo? De artes, tá certo? Então, vamos falar sobre a história dos povos indígenas. Isso mesmo, página 2, História dos povos indígenas. Parece até aula de história, né, gente? Mas não é, é artes, tá bom? Neste capítulo, vamos estudar as manifestações culturais dos povos indígenas brasileiros, com base em suas lendas e mitos. É verdade, porque os índios, eles vivem muito de lendas e mitos, né? São mitos, lendas são histórias contadas, né? Mitos também, tá certo? São histórias irreais. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá dar início. Observe aí no seu livro, na página 2 e 3, que nós temos uma ilustração, tá certo? Observe as ilustrações para responder as perguntinhas. Observe a ilustração de abertura do capítulo. Você conhece esse mapa? E aí nós temos um mapa, temos os índios aí, né? Temos o mapa, temos ali uma jangada, não é isso? Você já viu esses desenhos que estão no mapa do Brasil? Você já viu esses desenhos? Você conhece alguma lenda dos povos indígenas brasileiros? Conhece? Alguma lenda você já ouviu falar? Pois vamos conhecer agora, tá bom? E aí nós temos no capítulo de abertura, né, os índios, temos a caravela, não é isso? Os índios, essa caravela é a caravela dos portugueses, não é isso? Então, na página 4, vamos falar sobre a mitologia indígena, tá certo? Gostaria que você acompanhasse a leitura aí do seu livro, tá bom? E diz o seguinte: os indígenas são os habitantes originais do Brasil. E ainda existem vários povos indígenas habitando nosso país. Cada povo indígena tem hábitos, crenças e línguas culturais próprios, verdade? Os indígenas vivem na natureza de maneira harmoniosa e nas matas encontram e criam as coisas necessárias para viver, materiais para construir suas moradias, fibras para tecer e produzir objetos e tecidos, pigmentos naturais para usar como tintas e animais, frutas e vegetais para se alimentar. Então, ainda existem muitos índios que se alimentam da natureza, né? Isso, eles mesmo caçam, eles plantam, né? Para o próprio alimento deles, tá certo? Para explicar a origem dos fenômenos da natureza de seu povo e de seus deuses, os povos indígenas criaram um conjunto de histórias que são conhecidas também como mitos. Os mitos existem em diversas culturas de diferentes países e povos e têm a função de dar sentido às coisas da vida e do mundo. A mandioca é um dos principais alimentos de vários povos indígenas no Brasil. E além da história de Mani, existem outras lendas que falam sobre o alimento. Leia o texto da próxima página. E aí nós temos a mandioca, que é um alimento, né, muito conhecido pelos índios. Eles plantaram demais mandioca, tá certo? E aí nós temos aí no capítulo, na página 4, né, o pé de mandioca. A mandioca é uma raiz, né, um tipo de plantas que é raiz. A mandioca, ela nasce na raiz, né, isso? Dentro da terra, tá bom? E aí nós temos uma lenda. Lenda é uma história inventada, tá certo? Temos uma lenda que conta a história da pequena Mani, né? Que ela era uma indiazinha muito querida em sua tribo, tá certo? E ela era neta do cacique. Uma noite, Mani adormeceu e não acordou mais. Sua mãe encontrou morta, com um sorriso tranquilo e encantador no rosto. Para manter a amada Mani próxima de si, a mãe enterrou no chão da oca onde elas viviam todos os dias
A tristeza tomava conta do coração da mãe, que chorava sobre o lugar onde sua filha havia sido enterrada. As lágrimas de mãe entraram na terra com a saudade e o amor que todos sentiam pela pequena indiazinha. No local onde mãe descansava, começou a nascer uma planta diferente que passou a ser cuidada por sua mãe. Um dia a mãe de mãe observou que a terra em volta da planta estava inchada e resolveu cavar para ver o que estava acontecendo. Descobriu uma raiz grande e grossa que passou a ser conhecida como mandioca e a servir de alimento para a tribo. Gente, essa é uma história contada, viu? Certo? Não é uma história real, né? Porque os índios, eles gostam muito de contar história, não é isso? Então, essa história aí da lenda da mandioca é uma história contada, inventada. É um conto. Vimos hoje na aula de português, né? O gênero conto. Pois é, isso aí é um conto, uma história fictícia. Uma história contada, ok, baby? Criança, nós temos aí na página 6 o Fazendo Arte. Mas você pode ler o que é para fazer, mas você não vai fazer essa atividade do Fazendo Arte, tá bom, baby? Nós vamos fazer porque é uma atividade que tem que fazer uma encenação, tipo uma peça teatral, tá certo? E a gente não tem como fazer essa peça no momento, tá certo? Então, a gente não vai fazer a página 6, então vamos logo, sem mais delonga, para a página 7, que eu vou explicar essa atividade da página 7. A página 7, sim, você vai fazer. É a atividade de arte de hoje, tá certo? Ok, baby. Então, você não vai fazer a página 6, tá bom? Não vai fazer a página 6. Tá um X aqui logo que não vai fazer. Você não vai fazer essa página. Você vai fazer a página 7. Na página 7, temos aí arte em casa, tá certo? Na arte em casa, preste atenção, diz o seguinte: existem várias histórias indígenas pertencentes a diferentes povos para serem descobertas. Com a ajuda de um familiar, pesquise mitos e lendas indígenas em sites e livros. Depois escolha uma delas para escrever a história e fazer uma ilustração. Traga seus registros para compartilhar com os colegas. Então, meus amores, vocês vão fazer essa pesquisa aí que tá pedindo sobre mitos e lendas indígenas, tá certo? Pesquise na internet e escreva aí no espaço do seu livro. Depois você vai fazer um desenho relacionado ao que você encontrou na sua pesquisa, ok, baby? Pois é, essa é a atividade de arte de hoje, tá certo? Mas eu gostaria que você colocasse, não terminou, na página 8 para darmos continuidade. Porque nós temos outra lenda, que é a origem da noite, certo? Você pode fazer essa leitura aí, tá bom? É um mito, é uma lenda, que diz o seguinte: no início dos tempos só existia o dia, o sol incansavelmente iluminava sem parar a vida dos indígenas, dos animais e das plantas. Acreditava-se que a noite estava guardada no fundo das águas do rio, dentro de um coco de Tucumã enfeitiçado pelo grande e temido Cobra Grande. Gente, é umas histórias desses indígenas, inventam cada coisa, né? Acontece que Cobra Grande tinha uma linda filha que ia se casar com um importante guerreiro de sua tribo. A filha de Cobra Grande se incomodava com a luminosidade incessante do sol e pediu a seu futuro esposo de presente à noite e sua escuridão. Que horror, gente, que história feia! O jovem indígena pediu ajuda a 3 amigos. Juntos saíram de canoa para encontrar o coco de Tucumã no fundo das águas do rio. Juntos e mergulhando nas profundezas do rio, encontraram o coco enfeitiçado. Cobra Grande havia alertado para não abrirem o coco, mas na volta da aventura, os indígenas começaram a escutar estranhos barulhos e sentir movimentos dentro do coco. A curiosidade foi tanta que quebraram o coco, e de dentro dele viram sair a imensa escuridão da noite, com as estrelas, a lua e os animais noturnos. A partir desse dia, o sol se retirava para descansar no fim do dia, e a noite, com seus mistérios, chegava para habitar o céu. Outra lenda indígena, certo? Só o que os índios têm, muitas lendas e muitos mitos.
Lembrando que lendas e mitos são histórias contadas. Ok, baby? Temos aí a outra arte em casa, certo? Que diz o seguinte, temos aí na página 9 o cri-cri-cri, arte em casa. Também você não vai fazer essa arte, tá certo? A arte da página 9 vocês não vão fazer, porque a arte em casa se relaciona à página que a gente não fez, que é uma peça teatral. Lembra que a Tia Vânia acabou de explicar que a gente não ia fazer? Então, essa página ela se relaciona à peça teatral da outra arte que era para ser feita, da página 6, fazendo arte. Então, você não vai ter como fazer essa também, tá certo? Mas aí você vai fazer a pesquisa da página 7, que é a atividade de arte de hoje. Pesquisa da página 7, ok, baby? Giovânia vai ficando por aqui. Um cheiro para você. E até a próxima aula. Tchau, beijo.